Pergunta número 1, você ama Jesus? Pergunta, né, irmão? Pergunta, você ama Jesus? Você ama Jesus? Ama mesmo? De 0 a 10. 1000? 10. O amor não é só um sentimento, mas o amor é feito de atitudes, né, Wallace? O amor é feito de atitudes. Eu me recordo, vou usar como exemplo quando eu comecei a ficar de olho naquela garota ali, ó. Eu lembro que eu fazia cada loucura, irmãos. Quem era assim? Quem fazia loucura? É o Wallace. E você, Reginaldo, fazia os negócios loucos também? Por quê? O amor, a paixão, né? Aquele negócio de, né? Eu quero estar perto, quero ver. Mas, nós falamos que amamos a Jesus, nós declaramos que amamos a Ele, mas qual tem sido as atitudes que demonstram este amor que eu tenho pelo Senhor? O seu amor por Jesus é um amor estável. Eu amo a Jesus, e aí, como que é? Eu amo. Ou é um amor que cresce dia após dia? Porque presta atenção, na medida em que meu amor a Jesus cresce, cada vez que passa eu quero agradar mais a Ele. Não é assim? Eu quero cada vez mais agradar a Ele. Uma outra pergunta que eu quero colocar no seu coração aqui é: por que pessoas que declararam que tiveram uma experiência com o novo nascimento voltam ao estilo de vida das trevas? Porque nunca tiveram experiência. Sim, verdade. Mas por que tem gente que carrega ainda o estilo de vida? Por quê? Falta de fogo e paixão pelo Senhor. Fogo e paixão pelo Senhor. E agora eu gostaria de dirigir uma pergunta a você. Qual a temperatura da sua vida espiritual? Se você fosse me dar uma temperatura da sua vida espiritual hoje, se você fosse lá, a temperatura da minha vida espiritual, numa escala de 0 a 100, qual a temperatura da sua vida espiritual? Qual a temperatura dela? Como você fala, não, está pegando fogo, está morno, está frio, está banho-maria. Qual a temperatura da sua vida espiritual? Para que essa temperatura seja mantida numa alta. Vamos usar aqui o exemplo dos churrasqueiros de plantão. Quem aqui é bom no churrasco? Mateus? Será? É mesmo ela? É mesmo? Queria ver. Você que é bom no churrasco. Maurício, é bom no churrasco, Maurício? Para comer é bom, né? Tá bom. Você é do meu time. Quando a sua churrasqueira está começando a esfriar, a brasa está apagando, o que você tem que fazer? Colocar mais carvão. Porque senão, soprar também, tia Cris? Você fica soprando a churrasqueira? Tá. Secador de cabelo? Isso aí é muito Nutella, hein, cara? Isso é Nutella demais. O Olavo que faz isso? É? O Lucas? É mesmo. Com o seu secador de cabelo. Aí você vai secar o cabelo depois? Está cheirando carvão. Você tem que colocar brasa, porque senão o que acontece? Temperatura baixa. E a mesma coisa é trazendo para a nossa vida espiritual. Qual a temperatura da sua vida espiritual hoje? Qual a temperatura dela? O que você tem feito para que este fogo permaneça alto? O que você tem feito? O que você tem feito para fazer a seguinte declaração: eu amo ao Senhor sobre todas as coisas? O que você tem feito? E meus irmãos, Mateus 22, 37,
fala que o maior mandamento, qual é o maior mandamento? Amar sobre todas. Agora pergunta, será que nós temos amado a Deus sobre todas as coisas? Ou será que todas as coisas, elas são mais importantes para nós do que Deus? Em que lugar Deus está colocado na sua vida? Existem 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo, aquelas que amam a Deus. Segundo, aquelas que nunca amaram ao Senhor. E terceira, aquelas que já amaram ao Senhor e com o tempo esse amor se esfriou. E eu quero falar com vocês sobre isso. Primeiro amor. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio de ouvirmos a Tua santa palavra. Que nessa noite, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Cala toda voz que queira tirar a nossa atenção de Ti, meu Pai. E que nessa noite nós possamos ouvir a voz do Senhor Jesus, clara e audível aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Agora preste atenção a partir do verso 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Então preste atenção. Olha o que Jesus está falando para aquela igreja, que conhecia as obras deles, o trabalho árduo e a perseverança deles. E diz: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha o verso 3. Olha o que Jesus fala dessa igreja. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Então, olha o nível de comprometimento daquela igreja. Eles suportavam sofrimentos por causa do nome dele. Mas aí no verso 4, Jesus fala o seguinte: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Amém? Igreja de Éfeso, nós poderíamos aqui trabalhar muita coisa no contexto da igreja de Éfeso, mas eu quero me deter em um ponto deles, aonde o Senhor Jesus exorta-os que eles perderam o primeiro amor. Se você quiser conhecer a igreja de Éfeso, eu trouxe uma foto dela para você aqui hoje. Isso é o que sobrou da igreja de Éfeso.
A primeira foto são as ruínas da igreja de Éfeso. A segunda foto é o antigo batistério dentro da área da igreja. Uma igreja que perseverava, uma igreja em que eles sabiam discernir o que era bom do que era ruim, uma igreja que desmascarava os falsos apóstolos, uma igreja que combateu, as práticas dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Aqueles que tentavam trazer os costumes do mundo para dentro da igreja, uma igreja de posição. Essa é a igreja de Éfeso hoje. Ruínas. Ponto turístico. Se você for na Turquia, onde fica esse local, você vai falar o seguinte: aqui um dia foi a igreja de Éfeso. E o Senhor Jesus falou para eles: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Quem olha essa foto, parece que Éfeso não ouviu a mensagem de Jesus, porque aquela igreja morreu. Quem olha essa foto, pode falar, mas será que eles eram... Não, meus irmãos, a palavra de Deus mostra que eles eram uma igreja séria, porém eles haviam perdido o primeiro amor. E meus irmãos, algo que é muito comum acontecer, é nós, como servos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo, como homens e mulheres que somos tementes a Deus, que frequentamos as reuniões dominicais da nossa comunidade, que somos como todos bons frequentadores de célula, como pessoa que tem contato. Eu leio a Bíblia, eu leio o versículo, eu tenho minha vida de oração, eu oro também, estou lá. Mas um grande perigo é que tudo isso na nossa vida se torne piloto automático. Piloto automático. E quando você entra no modo piloto automático, você não sente. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz aqui de manhã. Quem aqui já viajou de avião? Levanta a mão bem alto. Já viajou de avião? Você sabe me dizer, na sua viagem, em que momento... Eita, Jesus amado, fica aqui no meio. É turbulência. É o piloto automático. Voltando. Você sabe me dizer, na sua viagem de avião, que você foi para o destino X, em que momento dela o avião foi no piloto automático? Dá até medo, né? Assim, misericórdia. Em algum momento, aquela aeronave andou em piloto automático. Você não sabe. E muitos de nós hoje estamos andando no modo piloto automático e não sabemos. Não temos noção. Não passa pela nossa mente de que nós hoje estamos andando em piloto automático. Abandonamos o primeiro amor e tudo se torna normal, tudo se torna diário, cotidiano, e isso é um grande perigo. Aquela igreja abandonou o primeiro amor, e tudo que eles faziam era porque faziam parte das práticas e dos costumes deles. Isso é um grande perigo. E meu irmão, se o Senhor Jesus hoje olhasse a nossa comunidade, Ele faria elogios a ela? Sim. Muitos elogios. Se Jesus não, Ele olhou, Ele olha para a nossa comunidade. Mas se Ele fosse vir aqui bater um papo comigo e com você, Ele faria elogios? Faria muitos elogios. Mas agora, a segunda pergunta: o que Ele falaria quando olhasse o meu e o seu amor por Ele? O que Jesus falaria quando Ele olhasse o seu e o meu amor por Ele? O que Ele falaria? Meus irmãos, nós precisamos recomeçar a nossa vida com Deus. Essa semana, eu estou lendo um livro que me despertou para muita coisa,
Eu decidi, dentro dessa proposta, recomeçar. Falei, Deus, Senhor, eu quero começar do zero de novo. Como é que faz? Onde é que aperta o botãozinho? Eu preciso recomeçar, meus irmãos. É o momento de eu olhar aquilo que eu tenho feito, de nós olharmos aquilo que nós temos feito diante do Senhor, e falar, Senhor, aonde eu posso melhorar? Aquele que ama o Senhor, existem duas marcas que prevalecem sobre ele. Essas duas marcas, é o deslumbramento e a alegria. O deslumbramento está relatado em Mateus capítulo 13, abra só comigo, Mateus capítulo 13, verso 44. Mateus capítulo 13, verso 44. Deslumbramento e alegria. Deslumbramento por quê? Deslumbramento, pois ele não mede consequências para servir ao Senhor, ele não mede consequência, ele quer servir, ele paga o preço, ele faz qualquer coisa. E Mateus capítulo 13, verso 44 a 46, nos relata o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Presta atenção, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Presta atenção, deslumbramento é abrir mão. É quando, dentro do meu amor ao Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que compete com Ele, para usufruir dEle, para estar diante dEle, para ter dEle em mim, para caminhar do lado dEle. Abre mão, eu quero estar com o Senhor. Nada é mais importante do que eu estar com o Senhor. Nada, irmão, nada, porque o meu valor é estar diante do Senhor. A segunda marca é a alegria. Mateus 13 ainda, volte lá no verso 5. Diz assim, Mateus capítulo 13, verso 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha. Amor sem alegria é um amor sem raiz, porque ele é superficial. Vem as perseguições, vem as angústias, vem as lutas e logo apaga, porque é superficial, não dura, não tem raiz em nada, porque não tem alegria. Um casamento sem raiz, ele acaba. Um casamento precisa ter raiz. No casamento precisa ter alegria, no casamento precisa ter deslumbramento, porque isso é o que move a paixão, é o que move o amor, meu irmão. E aqui, nós temos, falando que, o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz, não tem alegria. Nós precisamos ter alegria diante do Senhor. Tem até uma musiquinha, vamos cantar? A alegria está no coração. Canta aí, irmão. Essa é antiga, hein? Esse é o tempo de Noé. A verdadeira paz, só quem já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Cadê a palminha? Agora só os homens, hein? Vamos fazer um coral. Ó. Dá até um ritmo. A verdadeira paz, só quem é aquele. As mulheres agora. Todos juntos agora. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aê. Jonathan, você está demitido. Está demitido. Pronto. Ganhei a vaga do Jonathan. Jonathan está demitido. A partir de hoje eu assumi o coral. Pronto. Regente. Obrigado. Obrigado, Simone. Irmãos, você cantou uma musiquinha que é tão antiguinha, mas tão bonitinha, que tem tanta verdade. Nós precisamos ter alegria, deslumbramento, precisamos amar mais ao Senhor. Precisamos amar mais ao Senhor. Amar. Quanto mais eu amo Ele, mais eu quero estar na presença dEle. Quanto mais eu amo Ele, pode se levantar o gigante, a dificuldade, a angústia que for, eu terei alegria. Presta atenção, Atos capítulo 5, verso 41 diz: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres. Alegres. Por quê? Porque contaram um monte de piadinha para eles lá? Porque fizeram cócegas neles? Não! Sabe por que eles saíram alegres? Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Alegres, porque se consideraram dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. As tribulações, as lutas, as dificuldades, os terremotos que se levantam na sua vida, não são motivo para que você perda a sua paixão pelo Senhor. O terremoto, ele vem para te fortalecer, e para que você saia dele fortalecido, porque o Senhor em todo momento te fortalece em meio às suas dificuldades. Amém, meu irmão? O problema não é a adversidade, não é a luta, e sim a nossa resposta diante da adversidade e do problema. Como você responde para o problema? Qual é a sua resposta para o problema? Qual a sua resposta para a enfermidade? Qual a sua resposta para a falta de dinheiro? Qual a sua resposta para as suas lutas internas? Qual a sua resposta para o seu problema na sua empresa? Qual a sua resposta para tudo aquilo que tem te assolado nesses dias? O que faz a diferença é a sua resposta diante dessas situações, meu irmão. Amém? E quando nós amamos ao Senhor, Ele se torna prioridade. E tudo se torna secundário. Pode se levantar o que for, é secundário, porque eu amo ao Senhor, e o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me conduzir, o Senhor vai fazer um milagre na minha vida, o Senhor vai abrir a porta, Ele vai fazer, Ele é Deus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos, meus irmãos, estar atentos. Precisamos estar atentos. Porque mesmo trabalhando, sendo discípulo, trabalhando, estando na obra de Deus, nós podemos ter perdido o primeiro amor. Exemplo, igreja de Éfeso. Exemplo, igreja de Éfeso. Você pode estar trabalhando muito, mas só trabalhando. E a palavra abandonou, que o texto de Apocalipse se refere que abandonou o seu primeiro amor, na tradução do léxico, quer dizer o seguinte, tem muitos significados, mas quando você vai trazer todos e compactar, significa o seguinte: uma escolha que eu faço. Eu escolho. Uma escolha que eu faço. E por que nós perdemos o primeiro amor? Por que a gente perde ele? Por que a gente perde o primeiro amor? Em primeiro lugar, o convívio com o pecado. Aqui não é a prática do pecado, não estou falando que você está pecando, mas é o convívio com o pecado, é conviver com o pecado. Mateus 24:12, está escrito o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos aconteceu o quê?
Sabe o que acontece? Se acostumar com o pecado, conviver com o pecado dos outros. Nós nos acostumamos com ele. Muita coisa, nosso dia a dia, remete a isso. Muita coisa. Por exemplo, eu citei de manhã. Você pega hoje, você tem muitos serviços de série. Você assiste série bobear todos os dias da sua vida. Até Jesus voltar, você assiste série. E hoje, ela censura 14 anos. Aí você vai assistir com a sua família. Cena de sexo, pá, na cara, jogou. Aí sabe o que você faz? Ah, normal, deixa passar, deixa rolar. Você expõe a sua família àquilo. Você acaba se acostumando. Você se acostuma. Por exemplo, hoje em dia, grupos de WhatsApp. Quem aqui tem pelo menos 10 grupos de WhatsApp? Levanta a mão. 20, 30, 40. Tem grupo aqui, meu irmão? Tem grupo. Tem grupo. Existem pessoas que postam nos grupos de WhatsApp pornografia. Pornografia. E sabe o que você faz? Esse irmãozinho aqui é demais, hein? Misericórdia. Vou orar por isso. Irmãos, não aceite. Não a saia. Pula fora. Mas não deixe a pornografia entrar na sua casa e você ser conivente com isso. Aceitar palavrão em casa. Ah, normal. Normal não, normal é no inferno, irmão. A tua casa é a casa de paz. A tua casa é a casa do Senhor. Sobre a tua casa está a presença de Jesus Cristo. Ah, mas, né, não é só uma concessãozinha, não. Concessões comprometem a sua vida. Presta atenção. Fuja daquilo que não te edifica. Fuja daquilo que não te edifica. 2 Pedro, capítulo 2, verso 7, abra comigo. Olha a postura de Ló. Eu fui assistir com a minha esposa uma série uma vez. Assisti aí, Fabiana. Estamos assistindo uma série de ficção científica. Não tem nada a ver. Ficção científica, irmão. Estou lá, eu e ela. Né? Ela toda feliz, né, que eu estou lá com ela, que ela fica feliz que eu estou com ela, lógico. Né? Ela fica realizada. Estamos lá. De repente, na série de ficção científica, no meio do espaço, um monte de cena de pornografia, irmãos. Eu falo, que espaço é esse? Nós paramos de assistir. Por quê? Porque é normal. É normal. É normal. Não tenho nada, presta atenção, não tenho nada contra quem assiste novela, viu? Eu não assisto. Eu não tenho nada contra. Eu não assisto. Eu não assisto. Mas quais os valores que a novela ela dá para a nossa família? Então eu não assisto. Mas eu não tenho nada contra quem assiste. Irmãos, nós precisamos estar atentos, porque o diabo é sutil. Sabe aquela história da água quente da rã? Quem conhece a história da água quente da rã? Quem não conhece? Não conhece, Nicole? Depois eu te conto, então. Quem não conhece a história da água quente do rã? Não conhece? Presta atenção, você pegar uma panela de água fervendo e jogar a rã dentro, o que ela vai fazer? Vai pular. Agora, se você colocar ela na água fria e botar para esquentar, ela morre cozida. E tem muitos de nós morrendo cozido nesse sistema. 2 Pedro capítulo 2, verso 7, diz o seguinte: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que ele via e ouvia. Ou seja, Ló, é que está L, J, está ali, né? Ló se afligia com a maldade que acontecia ao redor dele. Irmão, fuja daquilo que não te edifica.
Fuja daquilo que não te edifica. Segundo lugar, falta de profundidade espiritual. Hoje em dia, tudo nos influencia. Você sai daqui falando glória a Deus, porque eu vou voltar ao primeiro amor. Aí você chega na sua casa, você vai ouvir o pastor das Arábia, e aí ele fala uma heresia, você fala, é verdade. É verdade. Aí no dia seguinte, você vai ouvir o outro da outra Arábia, aí você fala, é verdade. Somos facilmente, nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos. Você precisa ter convicção daquilo que você crê, você precisa ter raiz. Você precisa ter raiz. Precisamos desenvolver profundidade espiritual. Um grande lugar para você desenvolver profundidade espiritual chama-se célula. Porque ali tem homens e mulheres empenhados em te servir, te abençoar e fazer com que você seja promovido diante do Senhor. Nós precisamos desenvolver profundidade espiritual. Uma pergunta: o que você tem investido hoje na sua vida espiritual? O que você está investindo hoje na sua vida espiritual? Na minha vida espiritual eu estou investindo nisso. O que está fazendo na sua vida espiritual hoje? Não, só ano que vem. 2020 tudo novo. Não, hoje, irmão. Hoje. O que você está investindo na sua vida espiritual hoje? Comece a investir mais na sua vida espiritual. Comece a investir mais em você, para que você possa se aquecer diante do Senhor e crescer diante dele em nome de Jesus. Amém? Terceiro lugar, porque perdemos o primeiro amor. Falta de tratamento e disciplina. Eu queria ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 7. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 7. Diz assim: outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, o que diz a sua Bíblia? A sufocaram. Outra raiz, outra semente, está falando aqui, outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Existem áreas da sua vida que não estão sendo tratadas. Preste atenção. Existem áreas da sua vida que não estão sendo tratadas. Aqui diz que a semente caiu na terra boa. Porém, ela cresceu e os espinhos também cresceram e sufocaram ela, e ela morreu. Você precisa tratar todos os espinhos da sua vida. Você precisa tirar todos os espinhos, tratar as coisas pequenas. Presta atenção, não é porque é pequeno que não precisa ser tratado. Tudo tem que tirar o espinho, porque o espinho ele cresce junto e ele mata. Existem áreas que parece que não são perigosas, mas são perigosas. Eu estou com a mágoa. Eu não fiquei com mágoa, não é bem uma mágoa. É um negocinho. O que é um negocinho? Não entendo isso. Não é mágoa. Não é chateado que fala. É outra palavra. Trata. Mas o irmão falou um negócio para mim. E eu não sei. Eu fiquei meio... Trata. Mas é uma mentirinha. Existe mentirinha? Existe mentirinha? É uma mentirinha. Não tem, irmão. Não tem mentirinha. É espinho. Espinho tem que ser tirado, tem que ser tratado, é um jeitinho. É um jeitinho, eu vou dar um jeitinho aqui. Sabe o jeitinho brasileiro? Está repreendido em nome de Jesus, jeitinho brasileiro.
Não tem que dar jeitinho. É uma grosseriazinha assim aqui, grosseria pequenininha, mas foi sem querer. Trata. Não deixa crescer junto. Ah, mas eu trabalho de office boy aqui no meu serviço e eu só um pacote de folha de sulfite que eu levei para casa. Já viu essa? Eu vou levar um pacote de folha de sulfite emprestado por, né? Não, é um pouquinho de pequenos roubos. É espinho, tem que ser tirado da sua vida. Jovens, namoro escondido. Ah, mas Deus sabe de todas as coisas. Isso é espinho e isso mata. Homens casados e mulheres, um pequeno flerte, aquela coisinha inocente. Inocente para você, mas no mundo espiritual isso é um laço que te engole. Tire todo o espinho da sua vida, porque quando você começa a crescer, você morre e você não sabe o porquê depois. Tire todo espinho. Presta atenção, a queda espiritual, ela não acontece de uma hora para outra, mas você vai morrendo. A igreja de Éfeso foi morrendo. E hoje nós temos aquela foto linda que vocês viram dela. Hoje, ela é um memorial. Quarto lugar, distrações. Quando Moisés falou para o faraó, que queria levar o povo para adorar no deserto, o que o faraó falou? Esse povo está muito desocupado. Sabe o que faz? Dá serviço para o povo. Põe o povo para trabalhar. Distrações. Black Friday. Aquela TV curva de 100 polegadas está somente R$30 mil, são 10 parcelas de R$3 mil. Você tem? Não, mas eu também não tenho a TV curva de 100 polegadas. O que eu faço? Porque o banco, muito amigo, te envia um cartão de crédito sem limite, né? Você vai, passa o bichinho não canta, vai lá, você compra, e aí o que você tem que fazer? Trabalhar dobrado para pagar a TV curva de 100 polegadas com 10 parcelas somente de R$3 mil. Distrações. Ah, mas eu preciso trabalhar em 7 empregos. Você não entende? Eu preciso trabalhar em 7, porque é esse, eu faço esse, aí eu faço esse bico aqui, aí eu faço esse outro aqui, aí no sábado e domingo eu faço outro bico, porque eu preciso. Distrações. Hoje, qual é a frase mais comum nós ouvimos das pessoas? Eu não tenho. Diga bem alto, eu não tenho. Por quê? Porque nós estamos tão envolvidos com tanta coisa, é tanta distração, é tanta atividade, é tanta coisa, que você não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada. E aí o que acontece? O principal fica onde? De lado. O principal fica de lado. Nós precisamos tirar as distrações das nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos ter posição. Você precisa ter posição. De onde você quer chegar e como você quer chegar lá, em nome de Jesus. Mas tem um caminho de volta. Ao primeiro amor tem um caminho de volta. E no próprio texto de Apocalipse, lá no verso Apocalipse 2:5, o caminho de volta está aí. E o Senhor Jesus diz o seguinte: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A volta são 3 passos. Primeiro, lembre-se. Lembrar, trazer à memória os bons momentos que você viveu. Você lembra dos bons momentos que você viveu diante do Senhor? Quem lembra? Lembra quando se converteu? Quem lembra quando se converteu? Lembra? Eu lembro que eu vendia bandana velha no farol para levantar dinheiro, para ajudar na igreja. Aquilo é uma loucura, irmãos. Loucura fazer. Lembra, Fabiana? O que você já fez de loucura para Jesus? Fala aí. Fala uma loucura que você fez aí. Você fez alguma loucura, Diana?
Vigília na praça da Coab 1, na praça pública. Qual foi a loucura? Qual foi a loucura que você já fez para Jesus? Eu já fiz muita loucura. Você já fez alguma também? Como que era o seu lá atrás? Lembra lá atrás? Lembra lá atrás? Lá em 1900 e bolinha? Como que era? E como é hoje? Lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Segundo lugar, arrependa-se. Arrependa-se. Não basta nós termos saudade e lembrar daquilo, mas é necessário chorar, arrepender-se, desejar, investir a vida para que aquilo volte de novo, saber que você pode viver tudo aquilo e coisas melhores e maiores ainda, é desejar, desejar. Em terceiro lugar, não basta viver de boas lembranças, e nem somente chorar, tem que voltar a praticar as obras do primeiro amor, voltar a ferver diante do Senhor. Hoje, é dia de nós recomeçarmos a reviver nossa vida com Deus. É dia de nós começarmos a reviver a nossa vida com Deus. Olhando essa comunidade, eu fiquei orando essa semana. Que comunidade nós vamos entregar para a próxima geração? Ruínas? Ou vamos entregar uma igreja relevante e que ferve diante do Senhor? Essa responsabilidade não é só minha, é nossa, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. É dia de chorarmos, nos arrependermos, de nos colocarmos diante do Senhor em nome de Jesus. Eu queria convidar que você fechasse seus olhos no seu lugar, curvasse sua cabeça. Você vai orar, mas você vai orar só você e Deus agora. Você não vai erguer a sua voz. Mas você vai colocar o teu coração diante do Senhor. Você vai colocar o teu coração. Feche seus olhos, irmão. Curve sua cabeça.